Graça e paz. Louvado seja o Senhor por esta noite. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade. Louvado seja o Senhor por mais uma live. Louvado seja o Senhor pelo seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. Louvado seja o Senhor porque Ele é bom. E a sua palavra diz que as suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, por mais uma live, por mais uma oportunidade que vocês me permitem entrar na casa de vocês para falar dessa graça e desse amor. Como é magnífico, como é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, em nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho nada para dar a vocês. Eu não tenho nada, mas Deus, Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que fala conosco. Ele é o Deus da nossa alegria. A nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A paz, Shirley, meu presbítero Joselito, a paz do Senhor. Bernadette, a paz do Senhor. Jorge Wallace, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Como é maravilhoso, amados, não perdermos uma oportunidade para falar deste amor. Como é maravilhoso saber que vocês, a maioria nem me conhece e me permite entrar na casa de vocês. Como é maravilhoso, como é magnífico. Isso só Deus faz. Isso só Deus permite. Isso só Deus move. Porque milagres, só quem faz é o Senhor dos Exércitos. É magnífico podermos entrar na casa de vocês, através da santa e gloriosa palavra do Senhor, porque só Ele realmente nos permite. Mas, amados, meditando na palavra de Deus, eu comecei a perguntar a Deus o que eu podia trazer hoje para alimentar o povo com esta palavra tão gloriosa e também alimentar a minha vida, porque eu sou tão carente da palavra do Senhor, eu sou tão carente dos milagres do Senhor, quanto vocês. Seja bem-vinda, Fátima Canuto, em nome de Jesus. Bernadette, seja bem-vinda. Regiane, Deus é Deus de milagre. Eu sou tão carente das orações e da palavra de Deus quanto vocês. Vocês não têm ideia o tamanho da minha carência para ouvir a palavra do Senhor. Mas interessante que o tema desta mensagem de hoje é muito interessante. Diz assim, um quase não é o fim, amém? Um quase não é o fim. A gente escuta muita coisa, né? Pessoas dizerem quase que o carro pegava alguém. Mas glória a Deus, foi quase. Quase acontecia uma tragédia em tal lugar ou em tal família. Glória a Deus que foi um quase. O quase não é o fim. O quase a um fracasso não quer dizer que é o fim de um fracasso. O quase de uma morte não quer dizer que é uma morte. Um quase de você não alcançar os seus sonhos não quer dizer que é o fim dos seus sonhos. Você está entendendo a palavra que Deus está ministrando ao seu coração nesta noite? Um quase não é o fim, é só um quase. Porque Deus, Ele tem o domínio, Ele tem o controle de todas as situações das nossas vidas. Então, o quase não é o fim. O quase não é o fim. O quase pode ser o começo de uma grande vitória. O quase de um quadro final pode ser o começo de um milagre. Um quase pode ser um campo muito vasto que Deus opere o milagre. Um quase de um fracasso no teu ministério pode ser um começo de um grande milagre da glória a Deus. Muitas vezes alguém conta uma história e diz, olha, ele quase chegou ao fim. Mas não entendeu que por trás deste quase existia a mão poderosa de um Deus para mudar a situação e gerar um milagre.
Eu quero te dizer uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, que um quase não deu certo, quer dizer que pode dar certo, porque onde tem o quase aconteceu, chega o Deus do impossível e diz, eu vou realizar os teus sonhos. Para muitos, chegou o quase dizer, até talvez com contentamento, até com alegria, dizer, quase que ela cai, quase que os projetos são falidos, quase que ela não deu certo, mas Deus me levanta, João Carlos, nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, para dizer que o quase que disseram a você não se concretizou, porque João Carlos, Deus chegou primeiro e reverteu este quase. O quase estava na boca do homem, mas não estava no coração de Deus. Você está entendendo esta palavra? Emanuele Rocha, seja bem-vinda em nome de Jesus, minha prima querida. O quase não deu certo, o quase foi a morte, o quase foi fracassado, o quase os planos foram frustrados, ficaram no quase, porque Deus é perito em chegar e transformar o quase no grande sonho. Talvez alguém diga para você, você quase conseguiu o sonho, mas eles foram frustrados. Deus entra no quase e muda o quadro e realiza sonhos. E eu tenho como te provar isto. Eu acho interessante que essa visão, que quando Deus vê um problema, ele não vê só aquele problema, ele vai o que está ao redor do problema e as pessoas que estão sendo diretamente afetadas com este problema. Aí Deus chega lá e diz, ela está no problema, ele está no problema, ele quase morre, ela quase morre, mas existem pessoas que estão ao redor e este quase não vai acontecer porque eu chego primeiro. Porque Deus é Deus que reverte quadros, aleluias. Mas, amados do Senhor, eu não posso nem quero ficar apenas nas minhas palavras. Eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês, aproveitem. Você tem Bíblia aí na sua casa? Você está perto da sua Bíblia? Se não tiver, pega a tua Bíblia e abre lá no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler poucos versículos, amados do Senhor. Deixa eu só dar uma afirmada bem aqui. Lucas de 1 a 7, aleluias. Lucas, capítulo 5, de 1 a 7. São poucos versículos que a gente vai ministrar neste quase de Deus esta noite. Aproveita realmente, se você tem a Bíblia, e abre a Bíblia, porque graças a Deus a minha está aberta aqui e eu estou vendo que a palavra está aqui. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7, iremos ler. É magnífico, é maravilhoso, sabemos que a palavra da graça ainda está aqui. Ela está aqui, eu estou com a Bíblia aberta. É porque esta mesma palavra do Senhor vai chegar um tempo que ela vai desaparecer. Valdir, a Bíblia diz que a Bíblia Sagrada um dia vai desaparecer, a graça vai sair da terra, e você pode até talvez mais tarde ou até amanhã, e você procurar, eu vou ver lá o que é que diz o livro de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 7, e você pode não achar esta palavra, você pode abrir a Bíblia e o livro está apenas com as páginas em brancos, porque a palavra da graça ainda está aqui, aleluias. Eu posso dizer que eu estou lendo, a Bíblia está aberta aqui à minha mesa. A palavra da graça está perto de mim, na minha boca, nos meus olhos e no meu coração. Talvez seja hoje a última oportunidade que encontremos esta palavra. Que maravilha, Wallace, a graça está aí. Abre a tua Bíblia, Bernadette, a graça está aí. Pega ela e começa a beijar, que maravilha. A graça ainda está aqui. E é por esta graça que eu estou ministrando esta palavra esta noite. Como é maravilhoso abrirmos a Bíblia e está ali a palavra viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, oh aleluias. A Bíblia diz que a palavra prospera naquilo que envia, é enviada pelo Senhor, e esta palavra tem direção, ela vai prosperar na tua vida e vai prosperar na minha vida, em nome de Jesus. E diz a epígrafe do texto, a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos, aleluias. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, perdão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, esse texto ele é tão rico, que ele fala a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é ótimo. Mas interessante que com Deus o que é bom fica melhor. O que é ótimo fica maravilhoso. Ministra ao teu coração. Seja nesta noite uma voz profética para a tua casa. Seja esta noite uma voz profética para a tua vida. E diga que o que está ótimo vai ficar maravilhoso. Aleluias. Diga que o que está ótimo vai ficar maravilhoso, porque Deus entra no barco esta noite e o que está ótimo vai ficar maravilhoso. Isaías disse profeticamente falando que o seu nome é conselheiro, é pai da eternidade, que o seu nome é conselheiro, que o seu nome é maravilhoso. O nome do Deus que tu serve, Carlos, é maravilhoso. O nome dele é maravilhoso. Então servimos a um Deus maravilhoso, que pega o que já é bom, que pega o que já é ótimo e transforma em maravilhoso. Dá glória a Deus, porque esta palavra é profética. E eu acho muito interessante que a Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus, ou seja, tinha muita gente para ouvir o maravilhoso, para ver o maravilhoso. E essas pessoas sabiam que vendo e ouvindo o maravilhoso, não iam sair daquele lugar do mesmo jeito. Eu quero que você entenda no nome de Jesus, que o Jesus maravilhoso, o conselheiro, esta noite vai deixar você viver o sobrenatural, porque o que está bom na tua vida vai ficar melhor, vai ficar maravilhoso, porque o maravilhoso está nesta noite ministrando ao teu coração. Que não venha ser a minha boca que fale ao teu coração, que não venha ser a minha alma que fale ao teu coração, mas a palavra do maravilhoso seja ministrada na tua vida através dos meus lábios. Esta é a minha oração. Mas eu acho interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que está bom na tua vida? O que é que está ótimo na tua vida? Ele vai deixar maravilhoso, aleluias. Ele vai deixar maravilhoso, mas talvez você possa dizer, missionária, mas sabe que algum momento ia acontecendo, quase não dava certo, ia acontecendo, quase seria o fim, mas o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, aquele que era e que é, aquele que abre e que ninguém fecha, aquele que fecha e que ninguém abre, aquele que cumpre promessa, aquele que é tudo, aquele que é maravilhoso, sabe? Quase seria o fim, mas não foi o fim, porque o maravilhoso chegou. O maravilhoso chegou e mudou a situação. Eu acho interessante que quando a multidão apertava, porque sabia que o maravilhoso, aleluia, estava ali. Diga para sua alma nesta noite, minha alma, Deus é maravilhoso. Deus transforma o que está bom, o que está ótimo em maravilhoso, porque o seu nome é maravilhoso e
que este ano de 2020, eu digo para você que você vai viver o maravilhoso de Deus na sua vida. Que este ano é ano de milagre. E como ano de milagre, você declara para sua alma, seja uma voz profética para a tua vida, seja uma voz profética para a tua casa, seja uma voz profética para a tua família, seja uma voz profética para a tua cidade, seja uma voz profética para o teu estado, seja uma voz profética para a tua nação, e diga que você vai viver agora em 2020 o maravilhoso de Deus. Bendito seja o Senhor. E ele viu que aquela multidão estava apertando, eles tinham a necessidade de ouvir o maravilhoso falar. Então o Senhor, a Bíblia vai dizer assim, que ele olha e ele vê 2 barcos. Presta atenção que esta palavra é profética. Quando o Senhor, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que disse que sujeitaria as nações debaixo dos teus pés, quando o Senhor olha para o grande mar, ele vê 2 barcos. Grave isto, ele olha e vê 2 barcos. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Deus olha para uma situação, ele não só vê apenas a tua situação, ele vê a situação de quem está ao teu redor. Você entende esta palavra que ela é profética nesta noite? Quando ele vê esta situação e que ele olha, ele diz, sabe o quê? Eu estou vendo 2 barcos, mas antes de ver os 2 barcos, eu estou vendo toda uma necessidade de uma multidão. Você precisa entender na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, que a visão do Senhor não é igual à tua visão. A visão do Senhor não é igual à minha visão. Ele tem uma visão panorâmica. Você já pegou o seu celular e já tentou tirar uma foto panorâmica, que visse todas as situações, que pegasse todo aquele ângulo. Assim é a visão de Deus, mas você precisa entender que a visão de Deus vai além daquilo que tu estás vendo, porque Deus vê o que está por fora e Deus vê o que está por dentro. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz que ele olha e vê 2 barcos, mas ele apenas não vê 2 barcos. Com a sua visão extraordinária, com a sua visão panorâmica, ele vê aquele mar, ele vê aqueles 2 barcos e ele vê aquela multidão. Mas o que eu acho interessante é que aqueles discípulos, eles estavam ali, e quando o Senhor começa a ministrar dentro daquele barco, o Senhor começou a ver todas as necessidades daquele povo. Eu quero que você tome posse desta palavra nesta noite, que quando o Senhor entra no barco, ele está vendo toda a situação. E por que ele entra no barco de Pedro? Você sabe por que Deus entra no barco de Pedro? Ele podia ter entrado em outro barco, mas Deus resolveu entrar no barco de Pedro. Quando Deus resolve entrar no barco de Pedro, entendo eu, quando ele entra no barco de Pedro, ele está dizendo, eu vou entrar no barco de Pedro, porque Pedro tem uma outra visão. Quando Deus entra no barco de Pedro e que o Senhor dá estratégia para aqueles discípulos lançarem a rede, porque aqueles homens, eles estavam limpando as redes, eles estavam tirando o empecilho que estava ali realmente dificultando a pesca daquele homem. Muitas vezes nós estamos tentando pescar, nós estamos tentando fazer algo, mas tem um empecilho. Talvez você precise esta noite entender que precisa limpar as redes. Qual está sendo o empecilho para que o maravilhoso e o conselheiro, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, não esteja agindo na tua casa ou na tua família? Mas eu acho interessante que ele vai e diz a Pedro, pega tuas redes e lança ao mar. E Pedro diz, olha, Senhor, eu só quero te informar algo. Nós passamos o tempo todo aqui tentando pescar, Senhor. Nós passamos, Senhor, o tempo todo lutando aqui, Senhor. Nós estamos aqui nessa luta, nós estamos tentando. Eu quero que o Senhor entenda que eu tentei. Quantas vezes a gente não se coloca, Senhor, tu sabes que eu tentei. Tu sabes que eu lancei a rede. Tu sabes que eu semeei. Tu sabes que eu suei a camisa. Tu sabes que eu sou pescador. Tu sabes que eu dou a cara para bater. Eu acho interessante que quando o Senhor dá estratégia e diz a Pedro como ele deve lançar as redes e que lugar específico ele devia lançar a rede e ele o faz. Será que Pedro não sabia pescar? Pedro era pescador. Eu até acredito que na casa de Pedro tinha muito peixe. Ele era pescador. Na casa de Pedro não faltava peixe. Mas ele estava ali numa multidão. Aquela multidão precisava ser alimentada. E eu acho interessante
quando o Senhor diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluias. Muitas vezes a gente está trabalhando o tempo todo, querendo fazer algo, tomando decisões, porque temos condições, podemos ir e vir, temos esta liberdade, mas sabe qual foi a diferença deste homem de Deus? Ele toma uma atitude e ele diz, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele estava dizendo com isso que, Senhor, eu tenho tentado a noite toda pescar, eu estou dando a minha cara para bater, eu já estou cansado, eu sou pescador, eu sei como fazer. Muitas vezes nós nos colocamos assim, Senhor, tu sabes que eu sei. Eu sei pescar, eu sustento a minha família pescando, eu sei fazer, eu aprendi o ofício. Mas interessante que Pedro entendeu quando ele disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluias, bendito seja o Senhor. Foi sobre a palavra de Deus. Não é o sabermos, não é o conhecermos, não é termos estratégias, mas sim colocar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus na frente de tudo que você vai resolver. É sobre a tua palavra que lançarei a rede. E a palavra do Senhor diz que assim Pedro fez e a pesca foi muito grande. Tudo que estava para dar errado, estava quase fracassando, deu certo, porque no momento ele usou a palavra do Senhor Jesus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram. Muitas vezes que é sobre a palavra de Deus que precisamos lançar a nossa rede. Não é o teu conhecimento, não é a tua estratégia, não é a tua inteligência, mas é sobre a palavra do Todo-Poderoso. E sabe o que eu acho interessante? Que quando Jesus começa a nos mostrar em todas as referências bíblicas, ele fazendo milagres, quando ele entra para fazer o milagre, é porque quase ia a pique. Não é interessante? Aquela situação quase ia a pique, como aqui diz. Quase acontecia a tragédia, mas não aconteceu. Ficou no quase, porque aí o que acontece? Pedro entende que se não for com Jesus na frente, não vai dar certo. Sem Jesus, nem vá, que você não vai conseguir. Tem um louvor que diz, sem Jesus não vá, você não vai conseguir. Então, sem Jesus, nada vai para frente. Eu acho interessante que quando Jesus chega lá na cidade de Marta, Lázaro e Maria, para ver Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro já estava morto, e já cheirava mal há 4 dias.